Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós. Amém. Pode sentar. Quero perguntar para vocês, quantas vezes vocês já não se pegaram no travesseiro? Às vezes nem é tanto compartilhando com as pessoas que estão próximas de nós aquilo que pesa no nosso coração. Quantas vezes, de repente, você já não colocou diante de Deus assim: ó Senhor, será que Tu vai responder essa minha oração? Por que tanto tempo? Ó Senhor, onde está? Será que o Senhor realmente me vê, ou vê a situação pela qual eu estou passando, pelas angústias que eu estou tendo? Pode ser no sentido pessoal mesmo, uma angústia emocional ou espiritual, mas pode ser relacionado a alguém que a gente ama, um familiar, no sentido até físico, de doença, ou a qualquer outra situação que esteja pesando no nosso coração. E de fato, a gente coloca isso nas mãos do Senhor, a gente começa a orar, a gente começa a interceder, mas quando chega um tempo, um momento que isso parece demorar muito, ou pode parecer que Deus não está respondendo da forma como a gente imaginou que Ele responderia, a gente começa a ficar um pouco angustiado, um pouco preocupado. Senhor, onde você está? O Salmo 27 que a gente leu, ele começa com um versículo de muita confiança. Ó Senhor, meu Senhor, minha luz e minha salvação, de quem terei medo? Percebem que ele começa com muita confiança, mas lá no versículo 7, ele diz assim: ó Senhor, ouve-me quando eu te chamar, tem compaixão de mim e responde-me. Quase quando, Senhor, eu estou te pedindo, eu estou orando, eu estou colocando em oração dia após dia, ouve o meu pedido, responde quando eu clamo. Note, e eu acho que esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de convidar para que a gente possa refletir juntos, mesmo para aquele que confia, mesmo para aquele que tem esperança no seu coração, muitas vezes também essa pessoa pode sentir a ausência ou o silêncio de Deus. E com isso em nossos corações e nossa mente, eu quero ir para essa história de Abraão e Sara. Eu acredito que não seja uma história desconhecida nossa, mas pelo menos alguns aspectos eu quero resgatar para que a gente possa caminhar juntos. É uma história que está registrada desde o capítulo 12 do livro de Gênesis. Mas antes de entrar no capítulo 18, eu quero ir um pouquinho mais para frente. Eu quero que a gente olhasse para o capítulo 22. Nesse momento da história, é um momento crucial na vida dessa família de Abraão e Sara, junto agora com seu filho Isaque. Tem um momento que Deus pede para Abraão: pegue seu filho, seu único filho, e vai até um monte e coloque ele como sacrifício. Essa história, ela mexe com a gente de diversas maneiras, mas tem um detalhe. Quando Abraão então pega o seu filho e vai caminhando até esse local, que não foi algumas horas, alguns dias, e no meio dessa caminhada, o filho olha para o pai e pergunta: pai, a gente tem a madeira, a gente tem a lenha, a gente tem o fogo, onde está o cordeirinho? Não sei, para mim esse momento ele é muito emocionalmente para Abraão. Eu não sei como é que o texto não fala isso, né? O que Abraão deve ter pensado? O que ele deve ter sentido ao ouvir o seu filho falar de algo que Deus tinha pedido para ele fazer? O que Abraão responde nesse texto? Ele responde: Deus vai prover o necessário, meu filho. Deus vai prover o necessário. Ele vai prover o carneirinho e continuaram caminhando. E essa caminhada que a gente não sabe quanto tempo durou, a gente fica imaginando, né, o que esse pai deve ter pensado diante dessa realidade que estava diante dele. Claro que quando a gente olha para essa história, a gente olha sempre para a narrativa como um todo, né, não por esse episódio específico.
Então a gente sabe, porque Deus revelou para nós, através lá de Hebreus, que quando Abraão leva o seu filho Isaque para ser sacrificado, o seu único filho, o filho da promessa que abençoaria todas as nações, Abraão sabia, como diz lá em Hebreus capítulo 11, que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho Isaque, ou seja, trazer de volta o seu filho Isaque à vida. Ele tinha essa confiança na ressurreição. Mas esse é o ponto. Abraão confiava na promessa. Só que não foi uma promessa que foi dita uma vez e tudo bem, agora não precisa mais repetir porque eu confio nessa tua promessa. É uma promessa que foi repetida diversas vezes, em diversos contextos. Tanto do chamado lá, quando Deus chama Abraão, capítulo 12, assim, saia da tua terra, eu vou mostrar o caminho onde você vai ir. E nesse caminho, vai sim haver dificuldades, você vai viver como peregrino, ou seja, não vai ser teu aonde você vai estar. A gente conhece um pouco dessas histórias, dificuldades que se teve. Depois essa promessa é repetida no capítulo 15, olha, a tua descendência vai ser como as estrelas do céu, as areias da praia, ele vai abençoar todas as nações. É repetido no capítulo 17, é repetido agora de novo no capítulo 18. De novo. Agora no capítulo 18, parece que é um dia comum, um dia normal. Abraão está sentado na frente da sua barraca e de repente ele vê de longe 3 visitantes. Ele vê de longe o Senhor. E vai ao encontro deles, vai correndo, prepara alimento, pede para Sara, prepara um pouco de pão. Alguns quilos está bom, né? Acho que colocou quantos quilos aqui? 10 quilos, né? 10 quilos está bom, de farinha para fazer um pouquinho de pão. Era um banquete para 3 pessoas, ou seja, ele preparou o melhor que podia para poder oferecer para esses 3, porque diante deles estava de fato o próprio Senhor Deus. E ali, na frente de Abraão, ele faz uma promessa, ele fala pela 4ª vez, daqui a 1 ano voltarei e Sara terá um filho. Fiquei me perguntando por que ele repete essa promessa várias vezes. Uma vez não seria necessário? É Deus que está falando. Por que ele repetiu? Talvez a resposta seja mais simples do que a gente imagine. Porque assim como Abraão que nem nós, a gente precisa ouvir diversas vezes, né, a promessa que Deus faz para mim e para nós. Eles precisavam ouvir de novo aquilo que Deus havia prometido, por meio do filho de vocês, por meio de Isaque, vai abençoar essa nação. E a gente sabe aonde que isso levaria. O que Deus está prometendo ao fazer isso para Abraão? Deus não escolheu Abraão de forma aleatória, olha, eu vou te dar um filho porque eu quero te dar um filho. Mas é uma promessa. O que está em jogo aqui com essa promessa? Uma promessa que foi feita muito tempo antes, lá com Adão e Eva, quando a partir da entrada do pecado do mundo, ele promete que enviaria o Messias, que viria para resgatar e salvar toda a humanidade. E se a gente for perceber essa história que está sendo contada e essa promessa que está sendo resgatada, reafirmada e colocada também na vida de Abraão e Sara. Olha, é isso que eu estou prometendo. O Messias que vem abençoar todas as nações. E eles precisavam ouvir isso de novo. E o que é uma promessa? Promessa é algo que a gente não vê, algo que a gente não enxerga, que não está diante dos nossos olhos, mas alguém que a gente confia diz, eu prometo. Por isso que promessas, no nosso contexto, elas são desafiadoras, né? A gente tem medo de fazer promessas, tem receio, porque a gente se frustra. Porque a gente não tem condições de dizer plenamente, sem errar, eu prometo, e eu não vou quebrar essa promessa por nada. A gente já se frustrou, a gente já frustrou muita gente. Quando a gente promete algo que a gente não consegue cumprir. Mas quem está aqui prometendo? Não é um ser humano falho, mas é o próprio Deus que diz, eu prometo. Daqui a 1 ano eu voltarei. A reação de Sara, percebe a reação de Sara? Ouvindo atrás da barraca, né? Diante daquela conversa que chama a atenção,
ela ri. Ela diz aqui que ela ri por dentro, né? Um riso que flui de uma espera que parecia longa demais. Eu consigo entender esse riso, vocês conseguem entender esse riso, né? Sara já tinha passado da idade de ser mãe, por mais que talvez ela tenha alimentado esse desejo, porque quando Deus chama Abraão e Sara, ela já não podia ter filhos, eles já estavam numa idade avançada, e não tinha mais possibilidade, mas ela confia nessa promessa. Só que se passaram 20 anos, muito tempo para esperar. Uma promessa que durou muito tempo. E ela estava talvez cansada, ela tinha praticamente 90 anos de idade, Abraão já tinha 100 anos de idade. Por que agora? Mas olha só, Sara não foi a primeira a rir diante dessa impossibilidade de ser mãe. Um capítulo antes, Abraão também riu quando o próprio Deus visitou e falou assim: você vai ser pai, e o filho de você vai ser vai ser Isaque. Quando Abraão ouviu isso, ele se ajoelhou, encostou o rosto no chão e começou a rir ao pensar assim: por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, com seus 90 anos, poderá ter um filho? Sara não foi a primeira a rir disso. Abraão riu primeiro. E parece que Deus ele tem um pouco desse lado um pouco cômico, né? Que ele espera até a impossibilidade de algo acontecer para ele dizer assim: olha, agora isso vai acontecer. Teria diferença de ter acontecido 10 anos antes ou 20 anos antes, logo quando... Não, mas para tirar qualquer dúvida que era por causa de Abraão ou de Sara, que Deus espera. E se a gente for olhar ao longo da história dessa promessa que Deus está fazendo e está preservando, tem muitas impossibilidades. Eu poderia citar várias aqui, mas se vocês olharem na genealogia de Jesus, de tudo que aconteceu, tem muitas impossibilidades ali presentes, mas eu vou só trazer a última. Essa promessa, ela se cumpre através de uma jovem virgem que receberia então o Verbo. Esse Deus Todo-Poderoso nasceria num estábulo, numa estrebaria. Ele iria morrer na cruz para trazer o perdão de todos os pecados de humanidade de uma vez por todos. Consegue imaginar essa impossibilidade, dizendo assim: olha, é assim que eu escolhi te salvar. É assim que eu estou movendo para que a salvação aconteça. E é essa promessa que Deus faz para conosco, quando a gente ouve: os nossos pecados estão perdoados. Por causa de Jesus que morreu na cruz, por causa desse filho que foi preservado na impossibilidade de Adão e Sara e de toda essa história, é por causa de Jesus que os teus pecados estão perdoados. É por causa de Jesus que agora a Luísa, ela recebe, ela é revestida das qualidades de Cristo, como diz Gálatas 3. É por causa disso que o próprio Cristo está presente na ceia, no pão e no vinho. Ele promete estar conosco todos os dias até o fim dos tempos, em todos os momentos. E às vezes a gente ouve isso com a nossa razão e a gente: será mesmo? A gente meio que ri por dentro dessa impossibilidade. Não, Deus não pode estar realizando algo tão singelo como um pão e o vinho, algo tão simples como a água, algo tão simples como o anúncio que os teus pecados estão perdoados. Tem algo a mais que eu possa fazer, que eu precise fazer. Mas é isso que o Senhor nos promete. E muitas vezes a gente não vê isso acontecendo ao nosso redor. Quando a gente olha para a realidade da nossa vida, muitas vezes a gente gostaria, se dependesse de nós, que algumas coisas acontecessem diferente. O que nós vemos, muitas vezes, no mundo que vivemos? Vemos intrigas, vemos brigas, vemos desentendimentos, vemos desgraças, vemos carências física, emocional, espiritual. Vemos aquilo que o apóstolo Paulo em Colossenses ele está afirmando, vemos a maldade do ser humano. Isso que mais chama a atenção dos nossos olhos quando a gente começa a olhar ao longo do nosso dia a dia.
Mas diante de nós está o Senhor que vem até a sua igreja e vem até cada um de nós e diz: eu estou com vocês. Diante da realidade das coisas que a gente vê, está o Senhor que envia seu Espírito Santo e diz: olha, eu estou te chamando ao arrependimento, eu estou te consolando, eu estou te cuidando, estou te ensinando. Diante de nós está o Senhor que promete que no fim, unidos em Cristo Jesus, nós não encontraremos a morte, mas viveremos e seremos ressuscitados. Essa promessa Deus faz para nós também. Veja, mesmo diante do riso, da dúvida, Deus não se afasta. Deus não se afastou de Abraão, quando ele riu. Deus não se afastou de Sara, quando ela riu, mas foi ao encontro deles. Não há nada que faça Deus repensar essa promessa, mesmo diante do nosso riso. Pelo contrário, é um Deus que vem ao nosso encontro. E é um Deus que preserva a sua promessa e é fiel com aquilo que Ele cumpre. Um Deus que foi ferido por causa das nossas transgressões. Um Deus que sofreu e carregou os nossos pecados por causa das nossas iniquidades. Um Deus que recebeu a punição para nos dar a paz. Isso Ele nos prometeu. Isso Ele nos dá. E essa promessa é nossa. E assim como Abraão e Sara, nós precisamos ouvir de novo e de novo. Eu tenho certeza que essa mensagem não é nova para vocês. Vocês já ouviram em algum momento da vida de vocês daquilo que Deus tem feito por cada um de nós. Mas por que a gente precisa ouvir de novo? Porque Deus, Ele é um Deus ativo e nós precisamos de novo sermos lembrados de que Ele está ao nosso lado. Basta olharmos para como Deus nos chamou pelo Evangelho e vamos perceber um Deus presente no nosso dia a dia, na nossa vida. Agora, o que mais me chamou a atenção, quando a gente continua lendo, logo no capítulo 21, esse é um riso meio de: será mesmo, Deus, que vocês agora, depois de tudo, vai realizar essa promessa? Deus fala: sim, vou realizar. Só que Deus, Ele transforma esse riso de dúvidas, vamos colocar nesse sentido, lá no capítulo 21, e transforma isso em alegria. Versículo 6 diz: então Sara disse: Deus me deu motivos para rir, e todos os que ouvirem essa história vão rir comigo. Percebam que agora ela tem motivos para rir. E é até interessante que o nome Isaac significa aquele que ri. Aquele que ri. Porque Deus deu motivos para riso. Quando a gente olha para o texto de Colossenses, Deus deu motivos para nós rirmos também. Não na dúvida, na angústia de: será que Deus vai realizar a sua promessa? Mas de fato, porque Ele realizou aquilo que Ele promete, porque Ele nos resgatou das trevas, porque Ele nos deu nova vida, porque Ele nos aponta para Jesus, que agora, por meio do seu Filho Jesus na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença para serem dele, não tendo mancha nem culpa. Deus nos dá motivos para rirmos, porque Ele nos faz seus amigos, Ele nos resgata, Ele nos salva, Ele nos restaura, Ele retira a nossa culpa, Ele está presente na nossa vida. E esses textos, eles reforçam um Deus presente, um Deus que vai ao nosso encontro. Percebem isso, né? Um Deus que visita pela palavra. Pense no texto de Lucas, capítulo 10. Jesus, Ele se faz presente na casa de duas irmãs, Marta e Maria. A gente não precisa entrar em todos os detalhes, mas todos os textos têm essa dinâmica de ouvir e de serviço. Abraão tem isso, né? Abraão senta e ouve, mas antes também ele serve, pediu para Sara preparar um banquete, né? Para servir aqueles que estavam lá, os visitantes, o próprio Deus. O apóstolo Paulo também, ele serve através do seu trabalho como mensageiro, missionário do Evangelho. E aqui a gente tem esse ouvir e do servir. A gente não precisa entrar muito no detalhe. Claro que há momentos onde a gente de fato precisa sentar e ouvir a voz do Senhor, mas também de sermos levados a servir com alegria. O importante
é que Jesus está presente na vida de Marta e Maria. E a presença de Jesus, ele transforma algo comum, ordinário, algo que é relacionado ao dia a dia, em algo extraordinário, em algo maravilhoso, em algo eterno, em algo sagrado. E nesse sentido, talvez um exemplo que aconteceu comigo essa semana, eu quero compartilhar um pouco com vocês, talvez ressoa um pouco isso que eu quero trazer, né, do como Deus ele se faz presente na nossa vida no dia a dia, a presença do Senhor na vida do seu povo. Essa semana de manhã, no café da manhã, estava eu e meu filho, o Theo, e como qualquer outro dia normal, a gente preparei o café e vamos fazer uma oração. A gente faz a oração da mesa, como talvez muitos de vocês façam também, essa mesma oração. Quando terminou a oração, o Theo, uma primeira vez, falou assim: papai, posso fazer uma oração diferente? Eu falei assim: pode filho, pode fazer mais uma oração diferente. Só que assim como eu faço muitas vezes com ele, eu falo, ele repete, ele falou assim: agora papai, você que vai responder, eu que vou orar e você vai responder. Eu falei: tá bom filho, eu respondo. Então pode começar a oração. Ele disse assim: querido Jesus, abençoa essa comida. Querido Jesus, abençoa o meu dia. Querido Jesus, amamos você. Percebem nessas pequenas coisas do dia a dia, como a presença do Senhor se faz notável nos nossos corações, como Deus visita o seu povo e utiliza de pessoas para trazer nova vida, como a presença de Jesus se manifesta no teu dia a dia, como Jesus se faz presente na tua rotina diária, assim como Jesus ele esteve presente na rotina do dia a dia de Abraão e Sara, claro, anunciando uma promessa eterna. Jesus esteve presente no dia a dia de Marta e Maria por um momento de refeição. Jesus também se faz presente no teu dia a dia, numa pequena oração, numa palavra ouvida, num abraço carinhoso, na presença amiga, e quando nós estamos reunidos aqui na igreja, no pão e no vinho. No pão e no vinho. Em todas as situações, é Deus que vem ao nosso encontro. Ele continua fiel, mesmo quando nossa fé vacila. A gente vacila. A gente tem dúvidas. A gente se questiona: será mesmo que Deus está ouvindo as minhas angústias? Será mesmo que Deus está preocupado comigo? Será mesmo que Deus está ouvindo e está vendo aquilo que eu estou passando, aquilo que eu estou sentindo? E é nesses momentos, quando essas perguntas aparecem, quando esses momentos eles acabam tomando conta do nosso coração, é que de novo a gente precisa ouvir: sim, eu me preocupo, sim, eu estou contigo, sim, eu cuido de você, porque eu sou teu Deus. Ele nos visita hoje, porque Ele nos transforma nosso medo em confiança, a nossa dúvida em esperança. Transformou o riso de Sara num riso de talvez dúvidas, num riso de confiança e alegria. Claro, um dia o Senhor vai transformar nosso choro em dança alegre, como diz o Salmo, né? Vai transformar as nossas angústias, as coisas que a gente vê e talvez a gente tenha dificuldades de entender, vai transformar isso para que juntos a gente possa dar muitas boas risadas. Plenamente rir com aquele que nos dá a vida eterna. Enquanto estamos nessa caminhada, talvez assim como Abraão, que teve que caminhar até o momento, né, nessa caminhada a gente caminha não sozinhos, mas na presença do Senhor, que está cuidando da vida do seu povo em todos os momentos. Pense, Jesus está com você, mais simples, nas situações mais simples do seu dia a dia, para abençoar e transformar e dar sentido a cada situação, a cada momento que a gente passa. Amém. Nos colocamos em pé. Que a graça de Deus em Cristo Jesus os abençoe, os cuide, os oriente, os conduza a sempre de novo perceber que Deus está cuidando e está preservando a vida e o coração de cada um de vocês. Amém.